Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal da Vistos e Viagens. Aqui nós damos dicas sobre o visto americano, visto canadense, visto para demais países, dicas de viagem e tudo mais que possa ajudar você nesse sentido aí. Bom, eu sou o Júnior e quero falar com você hoje sobre visto de família. Vale a pena? Não vale a pena? Pessoas têm realmente dúvidas com relação a isso aí. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, não custa nada. Clique aí no botão de inscrição. Isso. E assine o sininho, marque o sininho de notificação para você receber os vídeos novos aqui no canal. Convido você também a se inscrever, a conhecer as nossas redes sociais, nosso novo site, enfim, esteja por dentro aí das novidades. Caso você precise falar conosco, eu deixo sempre esse vídeo no YouTube, no nosso canal, mas aqui no YouTube confesso que não é o meio pelo qual nós nos comunicamos com a nossa audiência. Então, anote aí os telefones, nosso WhatsApp. Se você tiver dúvida, quiser contratar os nossos serviços, entre em contato conosco, será um prazer atender você e a sua família. Bom, a questão é, vamos falar sobre isso então. Visto americano, é melhor tirar em família ou separadamente? Quais os cuidados que você deve ter ao aplicar o seu visto de família? Preencher formulários, fazer agendamentos, seleção de documentos e muito mais. Neste vídeo, fique comigo até o final então. Então é isso aí, pessoal. Visto é melhor tirar em família ou tirar sozinho? O que é melhor? A verdade é que eu poderia resumir essa questão com uma simples frase, mas não quero deixar muito simplista para você. Eu poderia falar que depende do perfil. Depende do perfil de cada pessoa, da família. Às vezes, um integrante da família pode ajudar o outro, mas também ele pode prejudicar o outro. Isso depende de uma série de fatores que é analisada justamente quando você contrata os nossos serviços, preenche os nossos formulários online na sua área de cliente. Então, antes mesmo de aplicar, nossos consultores conversam com você a respeito disso. Isso é muito importante, por quê? Tem gente que acha que é só entrar nos sites do consulado e preencher aleatoriamente todos os formulários. É simples, é fácil. Não é bem assim, é preciso ter uma noção de como aplicar da maneira correta, é preciso ter uma certeza, na verdade, nem uma noção, de como aplicar corretamente para você não perder o visto de toda a família. Então, fique atento a essas questões aí, tá bom? Então, nós vamos falar sobre isso aqui. Vale a pena tirar em família? Não vale a pena? Vale a pena aplicar o visto em família? Vale a pena quando todos os integrantes pretendem viajar juntos com o mesmo objetivo de viagem. Se há dependência financeira entre os membros, por exemplo, o pai vai pagar dos filhos, então vale a pena tirar junto. O que você deve evitar? Evite processos conjuntos se houver diferença de propósito, como, por exemplo, um quer tirar o visto de turista porque quer passear, porque quer conhecer a Disney, quer conhecer Nova York, quer conhecer Miami, enfim, mas um dos membros da família quer estudar. Tá? Mesmo lembrando que dentro do visto de B1, B2, que é o visto de turismo e negócio, a pessoa até pode fazer um curso, mas a carga horária é menor, depois posso fazer um vídeo sobre isso aqui. Mas o propósito da pessoa é estudar, fazer um curso maior, ter uma carga horária maior, com outros objetivos. Neste caso, o ideal é que essa pessoa faça separadamente. Por quê? Porque parte da família quer ir fazer turismo e ele quer viajar para estudar. Então, isso pode comprometer. Tá? Então, nesse caso, é melhor fazer tudo separadinho. Agora, quando os integrantes da família têm o mesmo propósito de viagem, vamos colocar no formulário que vão viajar juntos na mesma data, e quando tem essa dependência financeira, deve viajar junto. Além da dependência financeira, tem também uma questão óbvia, e de vínculo social. Por exemplo, um casal vai tirar com os 2 filhos. Compensa, ainda mais agora que vai mudar a regra, filhos
menores não são mais isentos de entrevista a partir do dia 2 de setembro. Neste caso, por exemplo, vale a pena os pais tirarem separados do filho? Não vale a pena. Então, vale a pena tirar tudo junto, ok? Então, há casos e casos. É lógico que as pessoas, às vezes, separam os processos por outras razões. Não por questão de propósito ou das finanças, em termos de comprovação, mas em termos de pagamento de taxa, por exemplo. Querem amenizar a taxa, paga de 2 primeiro, depois tira de mais 2. Só que agora, na verdade, a partir de setembro, como todos têm que fazer entrevista, o ideal é que realmente tirem todos juntos. Por quê? Porque você não vai economizar, você vai gastar de novo com a viagem, né, se for o caso, para o consulado onde você vai fazer a entrevista. Então, se o casal, por exemplo, tirou deles, né, aqui eu estou falando de Belo Horizonte, então quem é de Minas Gerais tem que fazer a entrevista em outro local, Rio, São Paulo, Brasília, Recife ou Porto Alegre. Então, ele vai gastar, além das taxas, uma viagem para este local. Então, se ele tirar o do casal e depois se tirar dos filhos, vai gastar outra viagem, né? Então, visto em família, vale a pena aplicar se houver uma igualdade de propósito, se houver dependência financeira e se for uma razão social, se for uma razão da família, né? Fica mais fácil comprovar a história, digamos assim, né? A sua história de viagem ela tem que fazer um sentido. Então, por exemplo, se você coloca lá um casal vai viajar, né? E coloca que quer ir na Disney, mas aí tira separado dos filhos. O agente consular, obviamente, vai entender isso como algo duvidoso. Então, como é que ele quer ir na Disney e na hora da entrevista fala que quer levar as crianças, mas não está tirando o visto da criança, né? Então, essas questões têm que ser levadas em conta na hora de aplicar o visto. Quando é indicado solicitar o visto em conjunto? Aplica-se quando todo mundo, né, conforme eu já falei, tiver o mesmo objetivo, por exemplo, férias, né, se os filhos são dependentes financeiros. E também é melhor entrar como família. Agora, se tiver alguém no grupo com objetivo diferente, como estudar, aí vale a pena fazer separadamente, ok? E com crianças, como funciona? É o mesmo princípio, digamos assim. Mesmo bebês precisam aplicar o visto americano, precisam do visto, precisam aplicar o formulário, precisam pagar a taxa consular e precisam da entrevista, né? Quando eu falo precisa da entrevista, o responsável vai na entrevista pelo bebê, obviamente. Mas é a mesma questão. Então, fica uma história mais coerente se você, por exemplo, é um casal, tem filhos, tem um bebê, e está dizendo que vai viajar, mas não vai tirar o do bebê agora. Né? Isso também tem as suas nuances, é preciso entender isso. Então, por exemplo, eu vou dar sempre exemplo para facilitar para vocês. Um casal que está tirando o visto hoje, nós estamos hoje no dia 21 de agosto de 2025, e ele colocou na viagem, colocou no formulário que quer viajar em junho de 2026. Nesse caso, ele pode tirar o visto separado do bebê depois. Por quê? Porque o bebê tem uma validade de passaporte menor. E aí vale a pena fazer isso, né? Ou é um argumento, pelo menos. Agora, se nada disso, porque igual como eu falei anteriormente, a partir de setembro mesmo o bebê tem entrevista. Então já não justifica muito tirar separado disso. Então, para a criança, é a mesma questão. Ainda mais levando-se em conta que ele é dependente financeiro dos pais. Ok? O que cada um precisa levar na hora, ou seja, na hora da entrevista. Obviamente, todos os documentos que a gente chama de documentos principais, eles são os mesmos para todos os aplicantes. Então, se uma família de 10 pessoas estão indo, os 10 precisam levar confirmação do agendamento, confirmação da página de confirmação de que foi feito o formulário DS-160, comprovante de pagamento. Então, esses 3 documentos são obrigatórios para todos. O que vai diferenciar, além do passaporte? Vai diferenciar questões da renda, né? A questão, na verdade, do perfil de cada um. Então, se dentro de um conjunto familiar o pai trabalha, ele vai levar os seus documentos financeiros, comprovação de que trabalha, mas e se a mãe não trabalhar? Então, ela não tem esses documentos. Então, ela vai levar o que é de acordo com o perfil dela. O pai vai levar de acordo com o perfil dele, por exemplo. E as crianças são dependentes financeiras do pai. O que elas vão levar? Vão levar comprovante de escolaridade, né? Por quê? Porque o pai está pagando a viagem. Então, são apenas exemplos.
Então, à medida que um aplicante é dependente de outro, ele vai levar documentos diferentes. Isso se estiver aplicando junto. Se aplicar separado, a criança, por exemplo, a criança, jovem, adolescente, enfim, for tirar separado dos pais, os pais já tiraram o visto. Então, o pai não vai estar lá. Então, ele vai ter que levar a documentação financeira dos pais, certo? Agora, se estiver tudo junto, o pai está levando a documentação financeira, não precisa de cópia, né? O pai leva a documentação financeira e dá cópia para o filho, e dá cópia para o neto, não precisa. Mas aí cada um vai levar a documentação de acordo com o seu perfil. E aí, dentro de cada perfil, você pode ter documentos que comprovem escolaridade, que comprovem curso acadêmico, né? Curso superior, renda, bens, né? Patrimônios, enfim. Então, cada um tem ali o seu perfil, ele vai levar a documentação de acordo com o seu perfil. Os únicos documentos, repetindo, que são iguais para todos os aplicantes, tem a ver com a própria entrevista, ou seja, confirmação de agendamento, confirmação do DS, comprovante de pagamento, é bom levar também. Fora isso, cada aplicante tem ali o seu próprio perfil e precisa levar a sua própria documentação. Beleza? Outra dúvida, as informações têm que bater? Mais uma vez, isso depende muito do perfil da família, mas obviamente se está tirando um conjunto, quando eu falo conjunto familiar da mesma casa, pode ser diferente de família, mas que não mora na mesma casa. Mais uma vez, eu vou dar um exemplo para você. Eu vou tirar o visto com a minha esposa e com a minha filha. Minha filha já é casada e vai tirar junto comigo, mas ela mora em casa separada. O que acontece nesse caso? Eu posso aplicar todo mundo junto, mas no endereço dela vai ser diferente do meu, correto? Lembrando que quando é uma mesma família, mas são de casas diferentes, lá na hora da entrevista eles podem se separar. Tá? Pode ser que aconteça a entrevista junto, mas pode ser que separe. Agora, quando são da mesma casa, casal, filhos, etc., obviamente tudo tem que bater, né? Tem que morar no mesmo endereço, se tiver telefone residencial tem que ser o mesmo, tá certo? O que vai diferenciar de um para o outro? Os dados mais pessoais, como e-mail, rede social, né? E aí os dados diversos de renda, de trabalho, de escola e tudo mais. Agora, as informações de endereço vai bater, as informações de viagem, se está tirando em família, eu não posso colocar que eu vou viajar em dezembro e minha esposa colocar que vai viajar em outubro. Né? A quantidade de dias, o destino, tudo tem que bater, tem que ser igual em todos os formulários, se for aplicar para a família da mesma casa. E famílias grandes, como fazer? Tem família que prefere marcar a entrevista para todo mundo no mesmo dia, mas às vezes compensa dividir. Né? Se alguém do grupo já teve negativa, por exemplo, já teve um visto negado, é bom revisar tudo antes de reaplicar. E se forem em dias diferentes, tudo precisa estar muito bem alinhado, informações, roteiros e tudo mais. Então depende do tamanho da família, como eu falei, né? Às vezes as pessoas elas conseguem aplicar. O que é aplicar, Júnior? Aplicar é preencher o formulário online, fazer o cadastro no CASV, gerar o boleto, pagar a taxa consular e agendar. Ou seja, está todo mundo ali, uma família grande. Mas como eu falei, dentro dessa família tem 2 ou 3 casas diferentes. Lá na hora eles podem separar. Tá, e nesse caso, se as pessoas decidirem fazer a entrevista separados, dentro do grupo do CASV dá para você separar os agendamentos. Tá? Agendar uma casa para um dia, outra casa para outro dia, outra casa para outro dia, dá para fazer, tá? Para não ficar aquele bolo de gente com risco maior de ter divergência dos formulários. Então é por isso que precisa do trabalho de assessoria para olhar isso de forma bem analítica, bem completa e transmitir segurança para você, ok? Se forem em dia diferente, é preciso que as coisas estejam alinhadas, né? Mesmo sendo em dias diferentes, mas fazendo parte da mesma família, é bom estar alinhado. Quem tem mais chances de ter o visto aprovado ou negado? Em questão de família, famílias que já tiveram a experiência anterior de viagens internacionais, famílias com uma renda estável, com trabalho estável, crianças que são matriculadas em escolas particulares principalmente, né? Casais que são legalmente casados, apesar de que no formulário você consegue colocar união doméstica, mas casais que têm um vínculo oficial de casado, digamos assim,
né? Pessoas que casar, famílias, né, que têm imóveis, tem como comprovar o motivo real para voltar ao Brasil depois da viagem. Isso também ajuda muito. Ajuda também, obviamente, não ter parentes morando nos Estados Unidos, principalmente se essa pessoa entrou de forma ilegal ou está de forma irregular nos Estados Unidos. Família com pouca renda, né? Falando agora de quais famílias têm o perfil mais difícil de ser aprovado. Bom, obviamente seria pegar todos os dados que eu passei de famílias que têm a chance de aprovação e fazer o contrário, mas eu vou deixar mais claro para você. Primeira coisa, a não ser que a família já tenha sido deportada dos Estados Unidos, já tenha morado lá de forma ilegal e etc., né, ou tem um parente de primeiro grau lá que está ilegal, já tem muito tempo, fora essas condições, mesmo a família não cumprindo alguns requisitos, ela tem chance de tirar, tá? Porque às vezes a pessoa fala assim, minha família ela não tem imóveis, então significa que todo mundo que vai tirar o visto tem que ter imóveis? Claro que não, milhares de pessoas já tiraram o visto, não tem imóveis próprios. Tá? Ele tem que contar uma história que seja condizente e que prove para o agente consular que ele tem intenção de voltar. Então, a postura das pessoas na hora da entrevista conta muito, além da postura das pessoas, a história de viagem dela tem que estar certinha, né? Tem que estar bem feita, digamos assim. Então, tudo isso pode ajudar. Então, eu tenho uma renda que não é muito alta, mas é uma renda suficiente para pagar uma viagem, então você tem chance de tirar o seu visto, tá? Junto com a sua família. Agora, famílias com pouca renda para bancar a viagem, né? Seja realmente muito pouca renda, né? A renda familiar em torno de, sei lá, depende do número de pessoas também. Por exemplo, uma família de 3 pessoas, tecnicamente falando, né, o consulado não fica fazendo essas contas aí na hora, tá? Mas tecnicamente falando, ela precisaria de uma renda familiar menor do que uma família de 7 pessoas, concorda comigo? Então, às vezes, o pai tem uma renda suficiente que dá para bancar da esposa de um filho, mas a renda dele já não é tão boa se fosse 3 filhos, e ele estivesse bancando de todo mundo. Ao mesmo tempo, às vezes uma pessoa da família, o pai, por exemplo, tem uma renda que não é muito alta, mas aí junta com a renda da esposa, aí coloca no formulário que o marido vai pagar dele, a esposa vai pagar dele, eles acabam analisando a renda familiar. Agora, se a renda for muito baixa, os pais, né, também não têm vínculos no Brasil, nem vínculo empregatício, o formulário está confuso, enfim, essas questões podem ajudar na negativa de visto dele, né? Podem contribuir para que o visto seja negado, além de tudo, obviamente, o comportamento dele na hora da entrevista. Então, muitas pessoas ignoram essa parte. É preciso estar preparado para a entrevista consular. É preciso estar, e o trabalho de uma assessoria como a nossa é justamente fazer esse link, deixar você tranquilo, deixar você preparado para a entrevista consular, beleza? Bom, então é isso aí, pessoal. Visto em família vale a pena? Depende do perfil de cada um. Existem itens que podem facilitar a aprovação do visto em termos de análise, né? Dar pontos positivos, e existem quesitos que podem contribuir negativamente para a aprovação do visto. Então, tem sim tipos de família que tem uma chance maior de conseguir e outras uma chance menor. Isso não significa que as pessoas que têm uma chance maior vão conseguir, assim como não significa que aquele que tem uma chance menor não consiga. Existe uma série de fatores que eles levam em conta na hora da análise e aprovação do visto, inclusive como as pessoas se comportam na entrevista consular. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, te ajudou a esclarecer alguma coisa, mais uma vez eu peço para você, não demora. Eu sei que você está assistindo esse vídeo aqui, mas você ainda não se inscreveu, hein? Então, se inscreva em nosso canal. Opa, aqui ó, no meio. Inscreve aí, né? Inscreve, clica no sininho de notificação, compartilha, entre em contato conosco se você precisar de visto. Nossos telefones estão aí na tela, nosso WhatsApp e nosso telefone fixo. Tá? Estamos aqui com o escritório em Belo Horizonte e atendemos a todo o Brasil. Siga a gente também nas redes sociais e conheça o nosso site, beleza? Última coisinha, relembrando, se você quer ganhar dinheiro indicando a vistos e viagens, vou deixar o vídeo aqui no final dessa parte aqui.
Você de todo o Brasil pode ganhar dinheiro simplesmente indicando a Vistos e Viagens. Olha que legal. Cada pessoa que você indica que contrata Vistos e Viagens, você vai ganhar pelo menos R$90 de comissão. Então, não é legal? Tem pessoas ganhando aí R$1.000, R$2.000, tranquilo. Então, é a sua hora de ganhar um dinheirinho, uma renda extra, apenas indicando. E se você já é cliente, já sabe que você já está participando disso. Basta você completar o seu cadastro lá na sua área do cliente e gerar o link de indicador. Tá? As comissões só serão pagas para quem gerar o link de indicador e o sistema identificar que é uma indicação sua através do seu link de indicador. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Você que é agente de viagem de todo o Brasil, quer ganhar dinheirinho também só indicando a Vistos e Viagens, é a mesma coisa. Você vai entrar no site indique.vistoseviagens.com.br, vai fazer seu cadastro de indicador, vai gerar o seu link de indicação e vai começar a faturar. Beleza? Então, um grande abraço e até a próxima semana. Que tal transformar suas conexões em uma renda extra? Que tal oferecer serviços de qualidade em assessoria para vistos, para seus amigos e familiares e ainda ganhar dinheiro? É simples. Quanto mais você indica, mais você ganha. Veja como funciona. Faça seu cadastro inicial. Preencha o restante dos dados do cadastro para gerar seu link personalizado de divulgação. Compartilhe o link com amigos, familiares e nas redes sociais. A cada assessoria contratada através do seu link, você ganha. E o melhor, você tem total controle na sua área de cliente exclusiva. Acompanhe suas comissões e verifique tudo com facilidade. Não perca essa oportunidade. Ganhe dinheiro. Veja as condições gerais e regras de campanha de indicação da Vistos e Viagens. Não perca tempo. Faça seu cadastro completo e comece a faturar hoje mesmo. Suas conexões podem render muito com a Vistos e Viagens.